Nós vimos nesse fim de semana, no domingo, né, manifestações em favor do voto impresso. Pouca gente, menos do que nas manifestações de esquerda em favor do impeachment, claramente menos, não tem a quantidade, não está contado, né? Mas menos do que no caso do impeachment. Eu diria menos do que outras manifestações do próprio bolsonarismo, o que indica que o presidente está se isolando cada vez mais, mesmo entre os seus, né? Quer dizer, diminui o percentual de extremistas. Agora, ainda um número imenso, considerando a tese, sem dúvida. Até porque contou com uma ampla convocação do presidente da República, é bom que se saiba disso. Quando ele convocou a imprensa, convocou os veículos de comunicação para apresentar as tais provas na quinta-feira, e nós vimos uma coisa patética, porque prova nenhuma havia, ele aproveitou para fazer a convocação. Sim, alguns milhares foram às ruas. Agora, é muito importante, porque isso tem a ver com o discurso do Fux, que nós vamos falar daqui a pouco, é muito importante ter claro que, atenção, é mentira que Bolsonaro queira voto impresso. É mentira. Como é mentira, Reinaldo? Ele só fala disso. Não! Isso é panaceia. Isso é para distrair a atenção. Isso é para ele ter uma justificativa para botar as pessoas na rua para atacar o Supremo, para atacar o Congresso, para atacar as instituições. Ele não quer voto impresso. E eu já disse aqui porque ele não quer. Que, obviamente, mantida a urna eletrônica, o voto impresso saído da urna eletrônica será o mesmo. Ou não? Ou vai ter um sistema que vai ser do voto impresso e outro sistema do voto eletrônico? Você registra o voto eletrônico e ele imprime o voto. Esse voto cai automaticamente na caixinha? O que eles querem? Não sei. Esse voto, sai um voto da máquina, o eleitor pega, confere, dobra e põe na urna? Qualquer que seja a situação, né, o que se está procurando, evidentemente, é criar uma sombra de ilegitimidade na eleição. E isso é muito simples de fazer, Bob Furui. Ou valeu bem? Digamos que Bolsonaro vá para o segundo turno, e aí a tese só vai valer se for com Lula, né? Se for com algum outro, não, porque a tese dele qual que é? Existe uma conspiração que une Supremo e Lula para eleger Lula. É isso. Se ele disputasse o segundo turno com o Ciro, não seria assim. Se ele disputasse o segundo turno com o Dória, não seria assim. Aí não vale. A conspiração envolve o Lula. Como é muito provável que o Lula esteja no segundo turno, e como hoje é provável que ele esteja, vamos ver, né? Tomara que não, né? Mas é provável. Digamos que ele chegue para o segundo turno ali com uma diferença nas pesquisas de 10 pontos. Ou que seja de 5 pontos. Quanto menor aí, pode ser pior. O que impede um bolsonarista militante de chegar lá, Bob Furui? O voto é secreto, não pode ter um fiscal lá olhando que número o cara vai digitar. Certo? Certo. O cara digita 13, de sacanagem, quer dizer, ele é bolsonarista, mas ele digita 13. Imprime o voto 13, ele começa a gritar: olha aqui! Eu votei no Bolsonaro e vejo o que saiu! Quem é que vai provar que ele não votou no Bolsonaro? Entendeu? Então o Bolsonaro prepara, é bom que fique claro, o Bolsonaro prepara uma quizumba na eleição, desde já. Faz um governo deserda, um governo desastrado, um governo desastroso, um governo que não conseguiu nem acompanhar a questão dos precatórios. Na última hora, desesperado, o Paulo Guedes fica ligando para ministro do Supremo, porque ele não acompanhou a coisa, ele não sabe nada, ele não viu nada.
Ele tem trocentos ministérios na mão, com trocentos secretários executivos que mal conseguem falar com ele. Então, um governo que não funciona na área econômica, um governo que não funciona na saúde, um governo que não funciona na infraestrutura, ao contrário do que parece, é que o tal do Tarcísio é muito competente em criar a fama de que é competente. Que tem isso, né? Tem gente que é competente em criar a fama de que é competente. Nossa, fulano é muito competente. Vai ver, o cara só é bom de marketing. Competência mesmo, uma porcaria. Eu não digo que é uma porcaria, mas é medíocre. Então, um governo que não funciona, mas ele acredita que ele tem a larga maioria do Brasil, que é impossível o Brasil não votar nele. Então, o que ele não quer mesmo é eleição. E ele se prepara, e ele quer ou dar um golpe antes, que seria o ideal, mas ele não tem como, ou quer dar um golpe depois, ou no dia da eleição quer criar um grande caso nacional. Porque bastará isso que eu estou dizendo aqui. Nós vimos na eleição de 2018, Valeu Bene, o cara queria votar, né, bolsonarista, ele queria votar no Bolsonaro para governador. Aí ele botava lá o número, não aparecia a cara do Bolsonaro. Não, mas é que ele está votando errado, entende? Não é que não tá, a urna estava viciada. Era um voto errado. Então, o que há é uma tramóia contra a eleição. É mentira que é voto impresso. Porque tem muita gente, até um amigo meu outro dia, porque as pessoas às vezes têm boa fé. Esse meu amigo é uma pessoa notavelmente inteligente, mas é de uma ingenuidade política. Não vou falar o nome, naturalmente, mas ele sabe, que eu já falei com ele algumas vezes sobre isso. Pessoa brilhante, mas em política de uma ingenuidade infantil. Nossa, Reinaldo, você fala isso para seus amigos? Falo. Pois é, continuo meus amigos, senão que eu sou uma pessoa boa. É de uma ingenuidade infantil, porque é uma pessoa boa. Aí disse assim, pô, mas por que não dá voto impresso de uma vez, acaba com isso? Eu disse, não, mas quem disse que ele quer voto impresso? Ele quer o voto impresso para dar ainda mais verossimilhança à acusação dele de fraude. Não é voto impresso. Ele quer acabar com o voto eletrônico. Ele quer a volta da filipeta com a caneta. É isso que ele quer, porque aí sim a fraude comia solta no Brasil. Hoje até enrosquei, Valeu Bene, fica dizendo assim, Bolsonaro agora com o Centrão se está se aproximando da política tradicional. Que porra de política tradicional? Quem dera ele estivesse se aproximando da política tradicional? O que há de tradicional é ficar pedindo golpe? Falta tradição aí. Falta. Só se for tradição golpista. Ele está tentando, na verdade, dar um truque, inclusive, no Centrão. Aliás, Arthur Lira, olha aqui pro tio. Impeachment é mais barato do que isso que vocês começaram a sustentar. Porque você já viu que o Bolsonaro não está cumprindo a palavra. Não é? Não está cumprindo a palavra. Vocês pediram moderação ao Bolsonaro e não tem moderação nenhuma. Ao contrário. Ainda hoje, ele fez ataque vil de novo ao ministro Roberto Barroso. Asqueroso. Então, que fique claro, o Bolsonaro quer golpe. Esse negócio dele querer a impressão do voto é para dar materialidade. O cara vai chegar e falar assim, eu votei XX, que eu não sei que número terá Bolsonaro. Eu votei XX, saiu 13. Como ninguém estava lá. E aí ele quer deslegitimar as eleições. Para ver se continua na porrada. Isso é inaceitável, isso tem de acabar. E aí o Supremo, o ministro Fux fez um discurso hoje, bom com alguns problemas, um pouco atrasado. Agora, não é só o Supremo que tem que se manifestar, não.
As entidades empresariais têm que se manifestar, o mercado financeiro tem que se manifestar, todo mundo tem que se manifestar. E dizer que isso é inaceitável. Porque senão é o país que colapsa. Por causa de um político com uma concepção delinquente de democracia. De democracia não, ele não quer democracia. Ele não quer democracia. E a questão do voto impresso é falsa. E não é falsa apenas porque as urnas são comprovadamente verdadeiras. Reproduzem, enfim, aquilo que quer o eleitor. Ela é falsa porque ele está se lixando para isso, ele não quer eleição. A menos, claro, que haja eleição, ele ganha. Aí, tudo bem, vai. Hã? E mais. Desde já, e aqui deixo uma sugestão ao ministro Roberto Barroso, ao TSE como um todo, ao Supremo, também às entidades de defesa dos direitos fundamentais, a OAB, acho que desde já é preciso convocar entidades internacionais, inclusive para conhecer o sistema eletrônico do Brasil, para testar a sua correção, ONU, OEA, mesmo países que são organizações, digamos, econômicas, OCDE. É preciso chamar observadores para que asseverem ao mundo a excelência do sistema que tem o Brasil. Para que o mundo fique atento ao golpismo que o presidente cultiva aqui, e só o cultiva porque alimenta esperanças ainda em setores das Forças Armadas, em especial aqueles que, embora na reserva, mas ainda ligados, hoje pertencem ao governo. Porque naquela patuscada de quinta-feira, estava lá Luiz Eduardo Ramos, general. Estava lá Augusto Heleno, general. Sabemos que o ministro da Defesa, Braga Neto, divulgou um documento defendendo o voto eletrônico, o voto impresso. Não é? Ignorando que, ao contrário do que diz o presidente, ao contrário do que dizem o que pensam esses generais, o sistema é seguro, imune à fraude, e, na verdade, ele previne a fraude. A tese de Bolsonaro é papelzinho com caneta, que é o tempo em que se fraudava a eleição a rodo por aí. Não é? Fosse verdadeira reivindicação, seria o caso de pedir também a volta do orelhão com ficha, Bob Furui. Né? Pra gente, afinal de contas, temos amor à tradição, né? Orelhão com ficha, carro com carburador. Nossa Senhora. Essas coisas. Essas coisas boas, Valeu Bene, que foram se perdendo com o tempo. O fax. Aí, por exemplo, resolveram inventar injeção eletrônica em carro, aí perdeu Bateu a graça do saudade. carburador. Bateu entendeu? saudade do Não tem carburador. mais aquela coisa de chegar na oficina, alguém olha para sua cara e fala, é o carburador. O que nunca aconteceu comigo, porque eu nem sei direito o que faz no carburador, porque eu nunca nem dirigi. Mas mais ou menos imagino. Né? O telefone com ficha, essas coisas. No meu caso, Bob Furui, voltarei a 2 córregos para andar de charrete. Né? Romântico. Que, como disse Economist quando saiu o carro, né? Isso não vai dar certo, Valeu Bene, porque vai acabar o combustível no meio do caminho, vai acontecer o quê? Então é bom a gente ficar com o velho e confiável cavalo. E isso foi a Economy. Assim. Ela não contou, por exemplo, Bob, que pudesse criar postos de gasolina, por exemplo. É diferente, não, ninguém pensou. Então, e é uma brilhante revista ainda assim, até no seu engano não deixa de ser britânica. Então é o seguinte, não é voto eletrônico, é golpe. É bom que fique claro. Né?
E, meninos, depois eu mando o manifesto em favor da volta do carburador, tá? Pra vocês. Tá bom, vou A assinar. gente assina. Tá legal. Vocês sabem que eu tinha até uma caixinha para guardar ficha, né? De telefone, que tinha que ter uma molinha, você guardando várias fichas, aí você tirava uma, a molinha subia, e eu sempre tendo uma fichinha à mão para você. Até isso tinha. Bons tempos. Agora, hoje, as pessoas têm essa coisa horrível que é o celular. Entendeu? Que limita tanto a vida da gente, né? É isso.